Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Prestigiam esse programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel. Cotricel, juntos cultivamos sonhos e colhemos um amanhã melhor. AR2Z, construção e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Cancian Imóveis, a maior estrutura imobiliária de Santa Maria e região. E o Sebrae RS, juntos a gente supera. Sou o Carlos Costa Beber e esse é o programa Pense Grande, o programa de maior audiência aqui no Grupo Diário. E hoje nós vamos sair um pouquinho do nosso... O que eu vou sair de nada? Vou começar de novo. Não, começar de novo. Eu estava bem. Sou o Carlos Costa Beber e esse é o programa Pense Grande, programa de maior audiência aqui do Grupo Diário. Nós procuramos ter sempre um foco em tecnologia, em desenvolvimento, em pesquisa, inovação, mesclando a academia com o empreendedorismo, e parece ter sido assim uma mescla bem interessante e que tem agradado então a nossa audiência. Mas eu vou hoje conversar pela primeira vez com um médico. E está aqui conosco o professor Dr. Alexandre Vargas Schwarzbold. Como é que é a pronúncia certa? Schwarzbold. Pessoal, vai ser uma conversa muito interessante, assim, porque eu amo a academia, né? Estou há 60 anos dentro da universidade, desde aluno até hoje, lá como mentor da gurizada, e eu achei muito importante porque o professor Alexandre, ele contribui aqui com o Diário, com seus comentários, e é uma área onde o país é muito carente, na área da pesquisa. E tu encontrar assim um profissional que tenha foco, né? Até eu perguntava antes para o Alexandre, tu abriu mão de uma carreira profissional lá fora, né, para continuar a carreira do pai, né, de pesquisador na área da saúde. Então acho que vai ser um papo assim muito agradável. E a facilidade com que tu tens da didática, né, para se comunicar. Então vai ser muito bom. Bem-vindo, Alexandre, um gurizão. Carlos, muito obrigado. É um prazer enorme. Acho que o primeiro momento que a gente está, digamos assim, no teu programa, que é um programa que eu sempre assisto. Se eu não assisto literalmente na televisão, eu assisto por vídeo. E professor Carlos, né? E eu estou diante de alguém que é da academia, então... E tem esse viés fantástico de comunicar o que a gente faz dentro da universidade. E é um enorme prazer poder aqui até, quem sabe, comunicar não o que eventualmente eu, em experiência pessoal, tenho tido, mas o que nós, instituições, estamos lutando para construir, né? Mas é um dom, porque normalmente o pesquisador ele é uma pessoa mais fechada, mais focada e tem dificuldade de se comunicar. Então tu tens esse dom, porque tu tem uma facilidade enorme de se comunicar, de tornar palatável o que tu pesquisas, né? E então assim é muito legal essa sua herança, a genética que herdou do pai, né, de conviver dentro da academia desde cedo e ser um pesquisador. Mas assim, tu é uma pessoa pública. Mas é muito importante a gente saber quem é esse talento, que, aliás, mais um talento que Santa Maria importa. Eu tenho insistido que Santa Maria é uma grande importadora de talentos. A gente se queixa que exporta talentos. É uma diáspora, né? Tá? Mas, assim, nós importamos talentos de alto nível, né? E tu é um caso. Então, vamos começar do começo, Alexandre. Como é que você veio para Santa Maria? Por que você seguiu a carreira da medicina, da área da saúde?
E eu, antes disso, para vocês terem uma ideia do currículo do Alexandre, eu tive que ir até imprimir, porque se eu vou ler, não cabe na tela do celular. Não. O Alexandre possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, especialista em doenças infecciosas pela Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto Alegre, que é um espetáculo, uma referência. Doutor em Ciências Médicas pela URGS, Fellow da European AIDS Clinical Society et Diplôme d'études spécialisées dans oncologie et hematologie pela Université Libre de Bruxelles. Tá bom? O francês está adequadito. Atualmente é professor de medicina na UFSM, médico infectologista do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, atuando como consultor da Unidade de Hematologia e Unidade de Transplante de Medula. Nós vamos falar disso, é fantástico. Chefe do Centro de Pesquisa Clínica da UFSM, experiência na área assistencial em doenças infecciosas, pesquisa clínica e gestão, com ênfase em infectologia hospitalar, atuando principalmente nos temas infecção em imunodeprimidos, é um escopo, pacientes hematológicos, transplante de medula óssea, neutropenia febril, micologia clínica, vacinologia, HIV, AIDS, pesquisa clínica com vacinas, antifúngicos, antibióticos, antivirais. Meu Deus do céu, não vai dar para um programa só, é pouco para... É um desafio permanente isso, né, Carlos? Isso é um obviamente, da nossa carreira acadêmica, você tem a mesma experiência. A gente precisa, de algum modo, fazer essa apresentação até para que a gente tenha interlocução com os pares, com o mundo, enfim. Acho que a gente pode abordar um pouco mais disso, do que é rico na universidade, se a gente realmente faz jus àquilo que é pilar da universidade. E para quem conhece mais o assunto, está mais feito a vivência com pesquisa clínica e pesquisa médica, são assuntos muito próximos, né? Uhum. São assuntos que têm relação direta, tem um foco muito direto. Eu acabei construindo uma carreira e eu já estava em Santa Maria, eu fiz formação em Porto Alegre, como você citou, numa universidade que cresceu. Eu fiz formação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, e hoje ainda a URGS é um dos 4, 5 melhores cursos, melhores universidades do país, e que tem aquele princípio da universalidade e de convivência de vários cientistas de áreas diferentes, isso é muito rico. E fiz uma formação específica na escolha que eu fiz em clínica, que é doenças infecciosas, na Universidade de Ciências da Saúde, que também de lá para cá tem crescido muito e tem tido um olhar internacional e um olhar de inovação muito, muito rico. E não vou deixar de citar que o professor Hélio Lhães, que é a nossa cria da universidade, excelente professor, me ajudou muito, faço questão de citá-lo, ele está lá hoje contribuindo com a Universidade de Ciências da Saúde. Mas essa trajetória acadêmica me fez escolher a decisão de voltar para a academia quando eu terminei a faculdade. Fiz o que a maior parte dos médicos que buscam uma especialidade fazem, que é um programa de residência médica, que é uma pós-graduação lato sensu, e de vivência, como o nome já sugere, desde o início nos Estados Unidos, é uma residência, a gente quase que mora dentro do hospital, e ficamos horas dentro do hospital, e é onde a gente aprende muito. E ali a gente é por uma decisão do mercado, uma decisão acadêmica, uma decisão liberal do ponto de vista de assistência direta e exclusiva de consultório, como muitos dos colegas na carreira. E eu disse, eu gosto da academia, eu gosto de escola, gosto do hospital-escola, quero ser médico, de ver paciente, como até hoje eu faço. Eu colaboro com os 2 principais hospitais da nossa cidade e sou servidor dos 2 grandes hospitais. Então eu preciso ser médico para que ali eu me alimente de fonte de pesquisa e de inovação. Sim. E tem que viver com o que popularmente se chama de linha de frente, né? Nada mais é do que a carreira médica, é ver pessoas e tentar cuidar de pessoas. E ali eu disse, eu vou continuar fazendo isso, mas eu preciso estar me vinculando à escola. Então, assim, teve um movimento de idas e vindas, de atividade quase que puramente liberal, e aí até que eu consegui ter uma opção pela academia, de modo majoritário, e isso eu fiz lá no início dos anos 2000,
E vim para Santa Maria por condições muito peculiares. Assim, Pois é, isso que eu estou curioso. Porque eu saí da URGS e vim para cá. Na época que eu terminei a formação de faculdade, depois residência, só existiam 2 programas de residência em Porto Alegre. E aí eu fui para Santa Casa, onde na ocasião era o melhor programa de residência da área que eu escolhi, a doença infecciosa. E terminando ela, eu disse, onde que eu vou trabalhar em escola, dado essa minha, digamos que é um pendão, assim, eu precisava estar voltar para alunos e residentes, que a complexidade, aquelas maiores dos aprendizados, são nas grandes escolas. Uhum. Isso a gente pode fazer uma discussão mais ampla sobre a questão de formação médica hoje, mas nada como aprender nas escolas onde a gente tem uma diversidade de agravos e de doenças e de população. Ali a gente aprende muito. Acho que é muito como da formação industrial, da formação de gestão. Sim. Muito igual, né? E então eu não quero ficar num centro pequeno, eu quero ir para algo vinculado à universidade. E na minha área não aparecia seleção para academia, e isso também é algo a discutir muito no país. A gente, para entrar num hospital-escola ou numa universidade, depende de um concurso público exclusivamente. Algo que hoje eu questiono muito, principalmente na nossa área. Acho que o país tinha que refazer, acho que tinha que rever esse provimento de quadros nas universidades, nas melhores academias, porque eu acho que existe a experiência que eu tive pouca nos Estados Unidos, mas tive bem mais na Europa. A gente via como a oportunidade de novos cientistas, que não tinham vínculo com professores nem nada, era muito maior. E aqui, eu vou até comentar experiências pessoais minhas, a gente está tentando atrair pessoas que não são porque vão dar aula ou vão ser professores, porque são pesquisadores inovadores, né? E então não tinha nenhuma seleção, eu disse e pintou aqui na Federal. E eu, por coincidências... Que não é só o teu caso, né? Muita gente que vem de fora, porque aqui surgiu a oportunidade. Imagino, em todas as áreas da universidade, quantos sotaques diferentes a gente vê na nossa cidade e na UFSM, na UFN também, né? Isso é muito rico. E aí, na ocasião, a minha companheira era santamariense, né? Era uma companheira médica, e a gente começou a fazer o programa de vida de vir para cá. E aí eu fiz concurso, né? E na ocasião, enfim, teve uma seleção para minha área específica de doença infecciosa, portanto eu ia trabalhar com aquilo. Só uma vírgula, por que optaste pela área da infectologia? Eu comecei a trabalhar logo depois da faculdade e, como eu diria, a grande massa dos médicos, como um clínico geral, até consolidar um aprendizado numa especialidade. E isso é bom porque se pega a mão, né? Se pega a mão se vendo pessoas, vendo situações críticas de saúde, até que a gente defina uma área mais específica de atuação. E ali eu comecei, eu fiz formação no final dos anos 90, e ali eu comecei a ver os primeiros agravos daquilo que você descrevia, que são os pacientes imunodeprimidos. E que hoje a gente pode abordar um pouco mais isso, é uma população que cresce no mundo por conta da longevidade, por conta dos recursos que a gente tem com a medicina, para oferecer mais chance de sobrevida. Se antes uma pessoa mal fazia um diagnóstico de câncer, Carlos, ou se fazia, não tinha recurso terapêutico e evoluía de algum modo para um aumento de mortalidade na população, hoje são pessoas que têm um recurso maior. O ônus, o efeito colateral disso são pessoas que com os tratamentos se tornam imunodeprimidos, ou seja, tem uma redução da sua resposta imunitária, resposta de defesa, né, contra agentes agressores. E também foi um período ainda crítico da epidemia de HIV/AIDS, que é uma população tipicamente imunodeprimida. Aí eu comecei a trabalhar muito com isso, e antes de ser infectologista, como clínico, como médico. E eu falei, isso é uma área de atuação interessante. Mas também porque da faculdade eu já gostava. Na faculdade, e assim deve ser, todos nós de formação médica acabamos vindo em áreas muito diferentes daquilo que talvez a gente nunca mais vai trabalhar com aquilo de especificidade. E aquilo eu me lembro muito na Santa Casa, da micologia da Santa Casa, estudos de fungos na Santa Casa, que a gente tinha, o falecido professor Severo, que era um dos mestres de micologia no Rio Grande do Sul, e assim como aqui o professor Londero, era um nome no país e era aqui de Santa Maria. Também Santa Maria me atraiu um pouco por isso, porque aqui tinha uma tradição para isso. Eu falei, lá é um bom centro para a gente investigar e trabalhar, e, enfim, ser feliz, né, e fazer mudanças e tal. E foi muito por isso que eu escolhi doença infecciosa. E eu acho hoje, mas é uma tradução tardia, é um pouco você citava na apresentação, como às vezes as circunstâncias da vida levam e a gente só enxerga, ou a gente só de fato confirma isso que a vida nos levou lá na frente, né, para a gente olhando para trás.
eu acho que o viés de especialidade com que eu trabalho hoje tem um pouco do viés do meu pai. Meu pai não era médico, ele era biólogo. Ah, biólogo. Então o pai gostava e trabalhava com laboratório, embora outra área, e com a coisa da ciência, mas com a coisa do ambiente. Hoje um conceito moderno e que na nossa área a gente atua em conjunto com outros profissionais, que é a área da chamada saúde única. Ou seja, aquilo que impacta o ambiental, o impacto do homem e o impacto animal, saúde humana e saúde ambiental andando juntas, né? A One Health que chama. E essa saúde única, não há outra melhor definição do que o convívio entre biólogos, médicos da nossa especialidade, veterinários, e aí eu vejo que eu tinha o viés do meu pai. Eu tenho um penão muito grande para essa questão. Essa semana eu estava em reunião aqui na nossa coordenação de saúde, não para discutir o aspecto clínico ou de médico típico, mas para discutir alguns dos agravos que a gente vem tendo gradualmente no estado e na cidade, que são as arboviroses. E não só as arboviroses que estão aí conhecidas, né, de todos, como a dengue. Então, como que a gente vai trabalhar em conjunto para agir em relação a isso? E eu acho que esse trabalho conjunto com gestores de saúde, gestores públicos e privados, tem a ver com isso. Assim, eu realmente algo que me gera prazer, sabe, que me dá prazer de Alexandre, tu responder. veio para Santa Maria, mas tu deste sequência essa carreira na academia, principalmente na Bélgica. E como é que foi essa sequência na tua carreira? Eu terminei o mestrado. Né? Porque é muito legal tu começar a trabalhar aqui na universidade e aos poucos ir fazendo a interação com o mundo. Então, em vez de sair da universidade e já ganhar o mundo. Esse conhecimento do teu meio aqui de trabalho, eu acho que foi fundamental também. Não há dúvida, Carlos. O paralelo que fazíamos com outras áreas, e você sabe muito bem da área de gestão, é igual na área de administração. Eu acho que a experiência numa empresa gera muito melhores professores de administração. Perfeito. E é o seu foco, né, de a gente trazer isso para a universidade. Isso. A área de saúde é perfeitamente igual. Eu acho que se ensina melhor medicina e se investiga mais, se faz ciência em medicina, quem conheceu o chão do que é a saúde. Isso. A gente não precisa viver 80 anos fazendo o que se fez, claro, no início da carreira, mas manter o contato de modo importante com o mundo prático, né, com a demanda social que existe, com a demanda de mercado que existe, e ao mesmo tempo dali aprendendo a novos insights em ciência, no caso médica, é fundamental. Então, nesse sentido, o hospital universitário, a universidade me ajudou muito, porque me deu a oportunidade de continuar fazendo isso. Sim. E não foi uma coisa, agora eu vou para um laboratório fechado depois que eu terminei a formação. Eu acho que muda muito isso na capacidade que a gente tem de novas investigações, né? E a Bélgica surgiu também nessa oportunidade de trabalhar num hospital de câncer com imunodeprimidos, que é o meu foco desde então. Eu fiquei especificamente na Bélgica durante 3 anos e pouco, 2 anos e meio eu fiquei só no hospital de câncer. E aí está aí a minha convivência com hematologia, com transplante de medula. Sim, sim. Eu não sou hematologista, não sou oncologista. Embora eu fiz uma formação em paralelo com a hematologia, eu trabalho com infecções no transplante, com problemas de infecção na população imunodeprimida pelo câncer, pelo tratamento do câncer. Então, quando eu voltei para Santa Maria, para a universidade, isso também foi determinante, porque se nós não tivéssemos uma unidade de transplante, se aqui não fosse centro de hematologia, o que eu faria aqui com a formação que eu fiz lá fora? E até hoje é um tensionamento que eu tenho institucional e tal, de a gente reforçar essas áreas. Se vai me permitir, eu sou um pouco assim, eu vou citar pessoas que eu acho importante que a gente nessa cidade teve e que no nosso meio teve. O que o Dr. Daunay e o Dr. Valdir Pereira fizeram, foram pioneiros no estado. Eu ia te falar, né, que a referência de ter 2 hematologistas desse nível. O Valdir Pereira, um amigão de muitos anos, um cientista espetacular. Perfeito. Deixou um legado assim para a tua geração impressionante. E essa oportunidade que a gente teve, porque você não seria restrito à capital. E isso é um tensionamento que a gente tem, né, de tentar descentralizar, de ter ações em locais diferentes do país. E cada vez que eu vou a algum evento nacional ou internacional e diz, Santa Maria, lembro do Dr. Valdir e do Dr. Daunay, eles citam e se convivem. Aliás, o Daunay estava no aniversário ontem, nós estamos gravando na quinta-feira, ontem, na quarta, 14,
estava de aniversário. Estava de aniversário, mandei a minha saudação para ele. Já estão me chamando a atenção lá, gurizada, que nós temos que... Terminou o nosso primeiro tempo. O Fernando chegou lá, aquele é o Fernando lá. É o coração desse programa aqui. Nós já voltamos com essa conversa que nós vamos ter uma dificuldade enorme de nos controlarmos aqui com o Dr. Alexandre Schwarzbold, que é, na área da saúde, um pesquisador fantástico, um orgulho aqui para a nossa universidade. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas para ti. Curte e compartilha. E para quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta com esse programa Pense Grande especial, tratando de ciência, de pesquisa nas áreas da saúde, com o professor Alexandre Schwarzbold, que é uma dádiva que veio da URGS aqui para a nossa UFSM. Então, até eu te perguntei no intervalo, né, porque eu fiz uma pequena conexão. Para mim, uma das grandes coisas que eu consegui para a universidade foi o laboratório NB3, lá da professora Michele. Foi em plena pandemia que ela falou: não conseguimos ninguém na universidade, nós temos o sonho de ter aqui, que nem a URGS tinha na época, né, um laboratório de pesquisa de segurança máxima, o NB3. E graças ao... Eu tenho um grande amigo, o general Pafiadash, um conterrâneo, e deu a coincidência dele estava, na época, coordenando o combate ao vírus 19, Sim, o coronavírus. O coronavírus, e ele coordenava o coronavírus dentro das Forças Armadas. Ele fez um link imediato com o Ministério da Educação e em poucos dias liberou o recurso. A universidade que nem sabia que ia bater o dinheiro aqui. Aí eu te coloquei, né, em contato com a professora Michele e parece que as coisas estão dando bons resultados. Muito, muito interessante. Esse que é o empreendimento que você viabilizou, no nosso laboratório da Universidade NB13, que é coordenado pela professora Michele Mainardi. E a Michele, a gente já teve mais de uma boa conversa. Nós programávamos a ideia de ter um NB3, porque eu trabalho com doença transmissível, com agentes transmissíveis, com vírus, né, e eventualmente bactérias de autotransmissão. E claro que nunca manipulamos, nunca fizemos nenhuma pesquisa, exatamente porque não tinha uma estrutura para isso. Isto era a exclusividade, inclusive, do Rio São Paulo. O Rio Grande do Sul não tinha. O primeiro foi aqui, o da universidade, que você proporcionou. Hoje a URGS parece que tem, então nós temos dois no Rio Grande do Sul apenas. E claro, crescemos o olho, como a gente brinca, tem que trabalhar com a Michele junto, porque afinal é um assunto que nós trabalhamos, eu e a professora Priscila Trindade, e nós precisamos dessa estrutura. E até nós abandonamos a ideia de fazer um novo laboratório, porque isso não é fácil de fazer, é de alto custo, e não faz sentido gerenciar dois laboratórios, quando um pode proporcionar esse uso compartilhado e particularmente de dois cientistas com mesmos interesses. E
E eu acho que a gente recentemente já está gerando uma pequena experiência interessante que eu queria relatar, Carlos. A Michele, quando ela me procurou para a gente tentar entrar numa linha de pesquisa nova, e você sabe que ela trabalha com uma linha um pouco diferente da nossa, né? Ela trabalha muito mais com neurociência, né? E ela precisa dessa estrutura laboratorial para a especificidade da linha dela, mas não é uma linha que trabalha, por exemplo, com os vírus com que a gente trabalha, com vírus respiratórios, enfim. Que bom que tem, isso é um papel da universidade. Então, o jovem que está nos ouvindo... Neuro, né? Ela faz pesquisa em cima da neuro. Né? Exatamente. Mas que tem plataformas comuns e que tem conhecimentos comuns e estruturas físicas que devem ser comuns a muitas linhas diferentes, né? E aí ela sabe do meu interesse nessa questão de doenças infecciosas e ela me procurou para, olha, nós precisamos trazer colegas de fora, cientistas, que podem usar a nossa estrutura, mas que conosco podem gerar coisas novas e diferentes que até então não fazíamos. Eu sempre digo que inovação ela tem que ter uma base científica muito boa. A gente não inova a partir do nada. A gente inova quando a gente conhece a fundamentação científica e o que é inovação, né? Eu vou me permitir aqui. É uma ferramenta que a gente usa para a curiosidade de um cientista dar resposta para a sociedade. A gente tem que gerar naquilo ali, assim como as empresas estão preocupadas com aumento de produtividade, né, com menor custo ou menor impacto ambiental, isso é inovação em diversas áreas. Nosso agro aqui tem muita experiência nisso. Então, quando foca às vezes a produtividade, na área de saúde não é muito diferente. Na área de saúde é ter menor impacto no paciente, é ter rapidez em baixo custo de tratamento e, quem sabe, até, como a gente vislumbra em saúde, as curas de doenças, né? E isso é sempre, claro, um objetivo final, talvez. E aí nós resolvemos mobilizar colegas, e aqui eu vou citar a professora Michele Mainardi, indicou uma colega que veio de Porto Alegre, né, a Luana Lenz, para que a gente trabalhe, Carlos, com edição gênica. A ideia agora é que a gente mergulhe um pouco em edição gênica, aquilo que lá nos anos 80, 90, deve lembrar, terapia gênica vai ser a solução da saúde, da medicina. A gente viu que as coisas não são assim, é muito mais complexo. A diversidade genética que nós temos, a dificuldade de controlar essa diversidade genética é muito maior do que aquela nossa intenção. Não é muito diferente do que a gente vê com a inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser para poucos, vai ser uma ferramenta que quem não usar não vai estar nem conseguindo trabalhar, né? E hoje vai ser uma coisa que todo mundo utiliza. Então nós estamos definindo alguns modelos com a Luana, junto com a Michele, para que a gente trabalhe com edição gênica, focado em algumas doenças, eu particularmente tenho interesse em doença infecciosa, mas que ali na frente a gente pode trabalhar com outras questões que também a mim é caro, do ponto de vista de desenvolvimento de vacinas, e não só vacinas, obviamente, para as doenças infecciosas, como tradicionalmente usamos, mas vacina para o câncer, por exemplo. E está dentro daquele contexto, então o jovem que está me ouvindo e nos ouvindo, jovem das universidades, o lugar da universidade a gente tem que especular, testar, e diante de fundamentos bem concretos. E, sobretudo, a gente tem que interagir com cientistas de áreas diferentes e com expertise diferentes. E eu acho que este momento da história, eu não interajo somente com médicos, eu interajo então com biólogos, com farmacêuticos, com veterinários, porque a gente é interdisciplinar e multiprofissional. A gente precisa gerar conhecimento, e o conhecimento é gerado a partir disso. Isso é a universidade, por quê? Não é apenas para deixar cada um no seu nicho, né? Enfim, mas também não é fácil, né, Alexandre? É muito difícil, é um desafio permanente que mexe com muitos aspectos, mas eu acho que essa é uma linha interessante. Mas o que me permitiu é que a gente tenha, assim como a Michele, vamos sentar para desenvolver coisas mais complexas, mas em conjunto, usando uma estrutura como aquele laboratório de NB3, além da vontade de cada um, né, de cientistas de querer mudar coisas, de mexer com a realidade, é que a gente também tenha um fundo de pesquisa. Isso é um desafio para as universidades. É óbvio a gente falar que a dificuldade que é acessar verbas públicas de incentivos públicos e essa dependência de verbas públicas para ciência em qualquer das áreas, né, e qualquer expertise. A gente vê a dificuldade dos Estados Unidos agora com um olhar de Estado diferente, e universidades que tinham dinheiros públicos e que pode eventualmente estar estrangulado. Mas muitas, vamos falar Harvard aqui, porque me veio à cabeça, Harvard tinha um enorme fundo de pesquisa privada, e com uma finalidade, obviamente, pública, e como ela consegue tensionar e dar resposta para a sociedade ainda diante de qualquer dificuldade com o Estado.
E nós somos muito dependentes do Estado. E nesse sentido, parcerias com o privado é fundamental, não para apenas vender serviço para o privado, mas ao mesmo tempo não ter preconceito com prestação de serviço, porque isso enriquece nossos alunos, enriquece muito as estruturas que a gente tem de laboratório. Então, particularmente, a minha experiência nos últimos anos com o desenvolvimento de vacinas, por exemplo, em parcerias públicas e privadas, parcerias com a Fiocruz, com o Ministério da Saúde, com o Butantan, mas também com a indústria, né, farmacêutica internacional, com rigores e critérios de pesquisa com seres humanos, rigores éticos fundamentalmente, e rigores, e aí é muito interessante, porque tangencia muito com a sua área, com rigores do ponto de vista de certificações, do ponto de vista de acreditações de estruturas físicas, de estruturas laboratoriais, de procedimentos, quer dizer, construção de procedimentos padrões internacional. Você vê como isso qualifica pessoas, qualifica equipe e forma pessoas com esse rigor. Então eu acho que às vezes o que parece uma apenas parceria público-privada para gerar um serviço, ela traz de volta, né, uma qualificação não só da estrutura como das pessoas. E eu senti, Carlos, isso no desenvolvimento do estudo de vacinas. E ao ponto que a gente começou um pouco a ter um boom disso, maior na epidemia, por razão óbvia de pressão social, de responder à questão do problema da epidemia, ao ponto de que nosso centro de pesquisa clínica foi se desenvolvendo muito mais a partir da epidemia. Sendo que eu criei lá em 2010, né? 2011, muito antes da epidemia. Mas assim, quase no atingimento de uma década veio uma epidemia. Eu disse, bom, agora eu estou preparado com estrutura mínima e eu vou precisar angariar muito mais estrutura. Então nós chegamos na vacina de Oxford, por exemplo, que a gente ajudou a gerar para o mundo, foi a primeira vacina publicada no mundo. Eu fui um dos 5 cientistas do país a fazê-lo. Uma equipe recrutou, eu trabalhei com 120 pessoas na universidade, muitos internos na universidade, servidores, muitos externos, e era um verdadeiro empreendimento, onde a gente desenvolveu uma vacina em 2 meses. Mas é incrível isso. E eu e 5 colegas do país, que com isso recrutou 10 mil voluntários, e é por isso que em curto prazo, com um N muito grande de voluntários, a gente gerou dado científico concreto, publicado na revista Lancet, de uma nova vacina. Mas isso permitiu não só um fundo de pesquisa importante, para que a gente tivesse a rapidez da resposta, mas a formação de uma expertise. Ao ponto de que nós estamos aperfeiçoando a nossa estrutura, agora em breve, de laboratório, de pesquisa clínica e também de estrutura de monitoramento internacional para pesquisa, com certificação, enfim, que nos permite fazer estudo com parcerias internacionais de toda a ordem, né? Mas, a partir disso, a gente tem insights para outros colegas de áreas afins. Então, eu citei o exemplo da professora Michele e da Luana na área de edição gênica, e eu estou muito com o olhar das nossas vacinas, mas quem sabe isso não vai ajudar em algo da oncologia. Por exemplo, nós temos uma parceria agora com colegas da Fiocruz, onde a gente vai querer trabalhar com arboviroses, voltado para uma questão de sequenciamento gênico, por exemplo. E tem um colega da Fiocruz que está em parceria conosco aqui na universidade trabalhando, e ele é um especialista em arboviroses, em dengue, chikungunya, zika, esses vírus de transmissão e intermediação ambiental, dentro daquela ideia da saúde única, né? E nós vamos trabalhar a ideia de montar uma pequena estrutura de bioinformática e de sequenciamento de gene, para que a gente conte a nossa localidade, conte a realidade do Rio Grande do Sul e veja onde é que o Rio Grande do Sul está nesse problema da mudança climática, nesse problema dos novos vetores que estão entrando em áreas que antes não entravam. E você tem uma ideia, muitas pessoas não sabem, mas a gente começa a ter doenças e agravos de saúde pública que no Rio Grande do Sul não tínhamos. E eu vou citar uma aqui que talvez em breve apareça. Bem interessante isso. E a gente estava em conversa nisso. A malária é algo que a gente achava que era uma coisa da Amazônia. E a gente está começando a desconfiar de casos autóctones de malária. Mas como é que a gente consegue perceber isso antes de virar uma epidemia, um problema? Quando a gente começa a fazer vigilância. E a vigilância chamada genômica, eu voltando para a genética, né? A gente trabalha com essa coisa. Vamos identificar, a partir de uma pessoa que tem uma doença, um agravo, vamos ver que identificação genética é esse bicho que ele pegou. Ver se é esse bicho que está começando a migrar geograficamente de uma parte do país para cá. Então, essa é uma linha de braço que surgiu a partir do Centro de Pesquisa Clínica.
Então, o nosso centro de pesquisa clínica, mais do que testar vacinas e alguns medicamentos, ele está querendo gerar especulações importantes de saúde global. E para isso, eu sozinho jamais conseguiria fazer isso. A gente trabalha com colegas de profissionais de áreas diferentes, que tinham, às vezes, linhas de pesquisas específicas, e isso, para mim, tem sido o mais gratificante, né? Enquanto universidade, a gente dá resposta social, gera inovação e forma pessoas, né, com qualidade. Assim, claro que tem sempre os dois lados, né, dessa questão da ciência. E uma limitação é recurso financeiro para bancar, porque não é uma área assim que você comercial que eu compro e vendo. Você vai apostar, né? E outra coisa que achei outro detalhe interessante ali do NB3, a preocupação da Michele com fármacos. Tu tem que acompanhar, né, essa tua pesquisa, ela naturalmente vai levar para o fármaco. Então aí começa a ter, digamos assim, uma visão comercial para viabilizar. É um desafio e tanto. Desafio e tanto. Eu acho que esse pulo para o mercado, né, da sociedade espera isso e quem sabe mercantilizar isso para que a gente coloque para a massa da população, porque esse é o sentido do mercado, né? Exato. Não é apenas lucro para poucas pessoas. Sim, exato. É de que o mundo tem acesso a isso, as tecnologias, que inclusive medicamentos. E aí é um desafio que às vezes é de gestão, né? E a gente precisa elogiar, acho que o UFSM tem evoluído muito nesse aspecto de gestão de inovação. Durante muitos anos a gente parecia um problema individual do cientista, isso, né? Do tipo, se vire, vá buscar o seu mercado ou desenvolvimento de um produto. Eu acho que agora a gente está tendo apoios institucionais que nos permite viabilizar contratos mais rápidos, por exemplo, e que nos permite ter um olhar, olha, o mercado espera isso. E, claro, nas diferentes áreas, né? A gente se fala muito do agro porque o UFSM tem tradição do agro. O que a pecuária espera, o que alguém né, da zootecnia espera na gestão de propriedade rural. Na nossa área não é diferente. O que um mundo que trabalha com câncer, que trabalha com doença infecciosa está esperando. E entre a especulação científica e a ciência básica, dar o salto para gerar um produto, isto é um mundo de desafio e que tem pessoas que precisam gerir esse meio de campo, né? E nesse sentido, as spin-offs, as startups, às vezes ajudam muito nisso, né? Não é fácil, não é fácil. O cientista, a gente não é formado para isso, né? Não. Nós não somos formados para, tá bem, agora eu estou pronto para gerar. Definiu precisamente, E aí a gente precisa de managers, precisa de pessoas que talvez nem entendam tecnicamente daquele assunto. Aliás, Alexandre, viu, eu que acompanho muito o trabalho das startups, sabe, tudo acaba fluindo no mesmo sentido. Então, o cientista, o pesquisador, e há pouco eu estava comentando aqui de uma empresa, né, focada na base, no desenvolvimento tecnológico, na área de toda essa área de informática e tal. E a gestão ficou em segundo plano. Então, o cientista ele se fecha, tá? E tem que confiar num terceiro a sua gestão. E isso, assim, ó, eu estou notando assim, como encaixa. Estou tendo uma aula fantástica de gestão. Pessoal, nós já voltamos com o professor doutor Alexandre Schwarzbold, que vocês estão vendo que é um cientista, uma dádiva que nós ganhamos aqui através da UFSM e que está contribuindo e vai contribuir ainda muito para a saúde de não só dos brasileiros, do mundo inteiro, né? Porque hoje é global, a ciência está globalizada. Então nós já voltamos para tentar fechar um último bloco, porque o assunto, a pauta é fantástica. Já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance.
Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta com esse programa Pense Grande, com um cientista que pensa muito grande. Prazer tê-lo conosco aqui, Alexandre. Quero agradecer o carinho da Cotricel, esse pessoal que desde o início aqui prestigia o nosso programa e nem eles imaginavam que ia ter tanto sucesso, tanta audiência. Então, a Cotricel, meu abraço para o Cancian, o Juliano Cancian, um fraterno, o Sebrae está em todas aqui, está em todas. Falando em fármacos, a farmácia São João, né? O Pedro já está com suas... Já abriu umas 60 lojas em Santa Maria, né? É impressionante. O Luciano Rubim, que está com essa obra grande, que é eles estão com um empreendimento maravilhoso, que é o 14 Bis. E deixar assim um recado aqui, como é importante nessas empresas apostarem no conhecimento. Indiretamente nós estamos trazendo para cá o conhecimento. Alexandre, eu acho que nós podemos fechar, até dentro do espírito do Pense Grande. Tu está falando, eu estou vendo as oportunidades, como é multidisciplinar a ciência que vocês geram. Como é que a gente pode transformar em oportunidades de negócios, criar startups dentro da universidade, na área da saúde, porque nós estamos muito focados na área do agro e na área das engenharias. Como é que a gente pode incentivar, como é que a gente pode atrair jovens para mais a ciência, mais para pesquisa? Sim, tu é uma pessoa que é uma referência para nos orientar. Desafio isso, Carlos, mas eu acho que é permanente. Eu acho que a gente não vai... Agora nós temos essa meta, ano que vem... Não, isso é contínuo. Como eu te falei, na ciência não tem cronograma. Perfeito. Não tem... Claro, a gente tem que estabelecer certas metas do ponto de vista de gestão. Tem a meta, mas o cronograma... Mas o cronograma, ele é variável, né? De algum modo. Você estava citando agora o apoio ao programa de algumas empresas locais, que algumas mais do que locais, mas estão aqui também em Santa Maria. Eu acho que esse é um elemento crítico. Eu acho que a universidade tem que se abrir mais para empresas. E as empresas, que é o meu olhar crítico, talvez por a gente ter convivido como você no exterior, a gente tem um olhar dos outros países. As empresas brasileiras, eu não posso falar de grandes multinacionais, porque eles têm isso talvez no seu escopo muito mais. As nossas empresas não têm muita área de pesquisa e desenvolvimento como reforço. Então, eu vou falar muito da área de saúde, que é a nossa área. Falando do país, nós temos uma indústria fantástica de genéricos no país. E ainda que elas digam, não, nós temos P&D e tal, mas não é. A gente não vê inovação na indústria farmacêutica brasileira. Sendo que tem universidades fantásticas com tradição secular já na área de farmacologia, de farmácia, enfim, de geração de novos insumos. Mas, Alexandre, não é em todas as áreas. Imagina. A indústria brasileira está sendo sucateada porque a tecnologia é lá fora, mais desenvolvida e mais barata. Perfeito. A desindustrialização do país é um fenômeno das últimas décadas. Né? Olha, é irreversível. De fato, isso talvez seja um elemento crítico da economia que pressione muitas empresas. Mas eu acho que, de todo modo, a parceria empresas e universidades, ela tem que ter um espírito que dissemine em todos os campos da universidade. Não é só aquele pesquisador que tem esse olhar. A universidade tem que criar essa cultura sem preconceito, com regulamentação, obviamente, com orientação, com normativas internas, mas assim, sem preconceito e com espírito bastante aberto. Eu acho que esse é um primeiro elemento que a gente pode reforçar. A segunda
é investir nos jovens. E não que a gente não vai investir, isso não tem nada de etarismo aqui, de modo algum. Eu já passei dos 50 há um bom tempo já, então não está aí o etarismo na questão. Mas é os nossos jovens que vão gerar novas ideias e olhar crítico de problema. Mas vocês são o exemplo. O jovem se inspira no cientista, ele se inspira ao conviver dentro do laboratório. Nós temos que oferecer essas ferramentas, sabe? Perfeito. Eles vão para puxar, para inspirar essa gurizada. Perfeito. Então, e tem que trazer esse jovem. Claro, a gente está pensando, eu estou pensando na área de saúde, mas isso vale para toda a universidade, né? Eu estou fazendo esse paralelo, senso lato, em inovação e ciência. Tem que trazer esse jovem para um espaço em que ele sinta vontade de especular. Isso. E que ele não dependa, será que o professor vai, né, abrir uma linha lá, o edital de iniciação científica, ótimo, mantemos, eu acho fundamental, mas eu acho que a gente tem que ter uma espécie, tem uma classificação, você convidou tanta gente boa da inovação aqui. Vou lembrar da Dani, Maria Daniele, por exemplo, né? O professor Daniel, lá da ProInova, tem conceitos para isso, eu sei que tem toda uma definição, mas o que eu chamaria de um laboratório de inovação. Então, na área de saúde, assim como na área, né, das rurais, na área todo que seja, na área de naturais, por exemplo, né, tem que ter laboratório CT, tem que ter laboratório de inovação. E isso quer dizer assim, não me interessa se tu é de tal área ou de tal área. Já ganhamos o programa. E aqui tu vais trabalhar, por exemplo, vou dar um exemplo, inteligência artificial. Ah, mas eu sou ligado à medicina. Inteligência artificial e medicina. Sim. Vem trazer o teu problema. Ciência é a resposta a um problema. Ciência não é diferente. A inovação é só um olhar para a gente trazer Alexandre, você está indo, né, numa linha e ao paralela contigo tu tem uma solução em paralelo e não sabe. Exatamente. E eu vou citar algo que aconteceu na epidemia e que aquilo para mim foi emblemático. A gente gerou rapidamente, Carlos, um equipamento, porque 2 colegas físicos no hospital, quando eu os procurei, eu os procurei com um problema. Eu não sou físico, não entendo absolutamente nada, embora eu fiz disciplina de biofísica, de radiação, como esses moços entendem. E eu, na epidemia, disse assim, nós precisamos uma estrutura para descontaminar, essa era a minha questão, que estrutura a gente pode ter, que não dependa da indústria, porque a gente não sabia se a indústria ia responder. Vimos que não, 3Ms, várias multinacionais, várias empresas, inclusive brasileiras, responderam muito bem, mas era uma dúvida, né, o engessamento, né, o encurtamento de equipamentos de proteção, né, durante a epidemia. E eu, como tinha vivência nessa área, eu cheguei com um problema e disse, eu preciso desenvolver algo nosso para descontaminar materiais e equipamentos de proteção em tempo, porque os profissionais de saúde precisam usar e eu não posso esperar a indústria importar, o governo importar. Os meninos desenvolveram, em questão de 1 ou 2 meses, um equipamento para descontaminar com o uso de ultravioleta C. Trabalhamos com a propriedade intelectual da universidade, sei que teve um empreendedor com interesse de melhorar o protótipo, é claro, para levar para o mercado, com outras aplicações da sociedade. O meu era um problema, descontaminar máscara. Trouxe isso como exemplo, porque eu fui mobilizar físicos, os meninos sabiam muito melhor que eu, para dizer, não, professor, vamos fazer tal coisa, porque eu acho que viabiliza. Testamos, enfim. Coisas desse tipo. Quer dizer, robôs que irradiam superfícies para descontaminar. Isso já é uma realidade, já tem várias empresas que o vendem, mas é a partir de problemas que a gente gera na área de saúde. Medicamentos é a mesma coisa, tem elementos críticos e que a gente precisa, é um pulo de gestão, mas também um pulo de investimento. E quem às vezes está no laboratório lá trabalhando com princípio ativo, com farmacopeia, não vê o quanto aquilo pode ser rico, mas daí ele precisa sentar com quem está olhando aquilo para aplicar. Agora teve uma mentoria recente de empresa externa, lá para o CCS, para o Centro da Saúde, para pesquisadores que queriam ser mentorados para, de fato, tentar desenvolver um produto a partir da sua linha de pesquisa. E alguns inclusive vai ter um pitch de apresentação nos próximos meses, destes que estão, né, especulando. Então, a área de nanotecnologia, desenvolver novos cremes, porque a indústria às vezes não se interessou por aquilo, por talvez questão de mercado, mas tem importância social. Como então, é interessante, né, Alexandre? Tu achas que fez uma bela de uma pesquisa e o mercado diz, não é viável economicamente. Exatamente. Então, tem que ter esse olhar deles, do mercado. Isso que você está fazendo talvez não seja importante, porque seguidamente eu recebo meninos, e eu tenho o prazer de receber, porque, como eu acabei de citar, isso não é demagogia, é deles que vêm ideias interessantes, especulativas, mas que é aquela coisa que é jovem, como eu já tive, provavelmente todo mundo teve, de com isso aqui eu vou mudar, eu vou revolucionar tal coisa.
e a gente traz para o mundo real. Eu disse, não faz sentido. Além de provavelmente ser extremamente custoso, e portanto não é, né, factível, isso já tem algo substituto. E muito seguido eu vi gente com... Mas é o laboratório que gera isso. Assim, sabe, tu tá me fascinando com essa questão da ciência, né? E a gente tem, eu não sei, posso estar falando uma bobagem, Alexandre, mas é possível uma interação maior dentro da própria universidade de pesquisadores. Eu citei aqui o caso do meu amigo Carlos Augusto Malman, né? Um cientista top. Temos agora esse laboratório fábrica de bioinsumos. Lá na zootecnia tem pesquisa. Nós temos muita ciência dentro da UFSM. Então, eu te faço uma pergunta que talvez possa contribuir, né? Até que ponto nós podemos fazer uma provocação de subir a régua como um todo, procurar nivelar essas multidisciplinas, nos dá uma luz assim, com a tua visão? Eu acho que a Proinova tem tentado gerar e provocado dentro da universidade esse debate. Agora, talvez tenha que os responsáveis, os gestores das unidades de ensino, das suas diversas unidades, colocar isso lá para dentro da sua unidade de ensino. Então, no meu caso, da área de saúde. Sim. Eu preciso desenvolver, seja um laboratório, seja for de inovação, onde aqui eu vou receber farmacêutico, dentistas e médicos, e para fazer apresentações daquilo que já vem se desenvolvendo nos seus laboratórios, o que aparentemente é só de ciência básica. Essa mentoria que eu citava, as empresas, teve um momento em que as empresas traziam demandas que elas tinham. Então, esse diálogo com a empresa tem que ser sem preconceito. Se a gente não tem linha nisso, é claro, não precisamos se desenvolver, porque nossa ideia não é prestar serviço para aquela empresa. Existe muito desperdício em pesquisa, né, porque não tem a base da demanda. Né? Exatamente. Então é um caminho de dupla mão. E a empresa daqui a pouco diz, vocês têm uma linha amadurecida cientificamente, e eu acho que isso nós no mercado vamos ter todo o interesse de... E aí os dois dialogam com olhar efetivo. Ganha. Então eu acho que descentralizar as ações de inovação é importante na universidade. E eu acho que tem que trazer o alunado, o alunado, provocar. Tem um elemento da internacionalização que ajudaria muito, acho que nós estávamos aqui um pouco citando isso no intervalo. A UFSM gradualmente se internacionaliza e isso é fundamental, porque aí a gente consegue receber o que está lá fora também e, eventualmente, nada como viver em outro país, ou pelo menos ficar um tempo para a gente ver. A China é um exemplo maior disso, eu diria, no século XXI. E viveram nos Estados Unidos um longo tempo, voltaram para o seu país. E eu acho que nos falta isso um pouco. Então, sabe, eu tenho orientado a meninada, né, até para saírem do país por um tempo no meio do curso de graduação, sabe? Não esperar concluir a graduação, dá um time aqui e passa 6 meses, 1 ano fora. Isso que tu está falando, quer dizer, tu teve essa vivência. Perfeito. Acho que muda porque muda não só culturalmente uma pessoa, aliás, cultura tem muito a ver com inovação, mas esse espírito, né, open mind, abrir a cabeça para novas ideias é a partir do descobrimento, né, da perplexidade com algo diferente de onde se convive desde a infância. Eu acho que isso é muito rico. Lá na nossa área de saúde, por exemplo, eu dialogo muito com os nossos médicos residentes jovens e eu tenho os incomodado, por que não fica um mês em tal lugar? Não é porque eu não quero que tu fique aqui. Esse mês teu opcional de formação, vai lá em São Paulo, se não tem condições econômicas, fica em Portugal, então não é nem barreira da língua, né? Vão para tal hospital, porque o olhar para fora acho que muda muito. Eu traria um elemento nessa questão de desafio de inovar e de empreender dentro da universidade, na saúde vale o mesmo, com algo comportamental também, Carlos. E aí o elemento de preconceito e de abertura de espírito é importante. A universidade precisa melhorar o espírito dela, e claro que eu jamais vou generalizar, eu acho que os nossos gestores atuais, muitos têm esse olhar, então eu quero ser bem coerente nessa ideia, mas eu acho que não é algo que perpassa toda a universidade. E ali a gente tem que... A universidade não é apenas uma escola, né? Porque escola a gente forma, tu aprendeu a ser médico, você aprendeu a ser cirurgião dentista. Não, a universidade é um lugar de geração de conhecimento. Então acho que esse tem que ser um pilar cobrado dos outros profissionais e estimulado. Às vezes as pessoas, os colegas têm que dar tantas aulas,
né? Muitos devem ter ouvido isso. Que como é que eu vou tentar trabalhar aspectos de inovação, buscar empresa se eu estou tanto no ensino? Então, talvez aqui um outro elemento crítico, né? Parece que nós estamos debatendo na universidade. Certos perfis de professores e laboratórios também ser estimulados a isso, porque ali ele vai levar alunos, né? Eu não sou obrigado, no Centro de Pesquisa Clínica, a levar alunos de graduação, mas, assim, é tão rico eu botar os alunos de iniciação, eu podia apenas estar ligado ao edital lá de iniciação científica, dar um projetinho, não, deixa ele lá convivendo com as profissionais lá. O jovem, né, muitas vezes eles levantam questões e trazem ideias que a gente está engessado e não enxerga. Exatamente. O convívio com o jovem, o professor, assim, ó, eu sei, por isso que eu nunca abandonei. Me aposentei faz 20 tantos anos, tem que estar lá dentro, porque vem aquela energia, né, Alexandre? Sabe? Perfeito. É muito gratificante. Tia Alexandre, vamos concluir esse programa, que assim foi maravilhoso, tá? Até porque eu nunca tinha trazido um médico para falar sobre a ciência, um cientista. E me parece assim que uma pequena contribuição é nós irmos lá na Inovatec, na Proinova, na Pró-Reitoria, com o Daniel, sabe? Daniel, vamos... eu sou um leigo perto de vocês, mas eu tenho uma visão um pouco na frente. Vamos reunir essa massa crítica de altíssimo nível, tá? E vamos pegar, se está difícil abrir uma porta, vamos pegar aquele talento que está ali, vamos reunir, sabe? Eu acho que eu tenho essa... Só para concluir, pessoal, hoje eu estava na inauguração ali do hangar do Centro de Tecnologia, né? Foi uma conquista que eu participei, tive o prazer de poder contribuir também. E tava um pessoal do Exército assim, vocês têm que ter, o Exército tem que ter uma embaixada aqui dentro. Vocês ninguém conversa com ninguém, pelo amor de Deus. Ali naquele Centro de Tecnologia que eu convivo lá, cérebros maravilhosos. Tem o INPE ali do lado. Alexandre, fantástico, foi, olha, um prazer enorme, foi meu, enorme. Muito. Você tem idade para ser meu filho e aprendi muito contigo. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, foi um programa Pense Grande com um guri que pensa muito grande. Obrigado pelo carinho, um beijo. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Prestigiam esse programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel. Cotricel, juntos cultivamos sonhos e colhemos um amanhã melhor. AR2Z, construção e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Cancian Imóveis, a maior estrutura imobiliária de Santa Maria e região. E o Sebrae RS, juntos a gente supera.